Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, glória a Deus. É um enorme e grande prazer que eu venho até a você da parte do Espírito Santo, Senhor Jesus, neste sábado, dia 2 de maio de 2026, o primeiro sábado do quinto mês do ano 2026. Prosseguir então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, com a série de mensagens que nós estamos sobre as obras da carne ou os bens satânicos. É bem verdade que há 8 semanas atrás temos a primeira parte dessa série de mensagens que tem como tema o que são as obras da carne ou os bens satânicos. A segunda parte tem como tema como se dividem as obras da carne ou os bens satânicos. A terceira parte tem como tema o primeiro grupo da divisão das obras da carne ou os bens satânicos, que são os pecados que corrompem o corpo ou da área sexual. A quarta parte que tem como tema o que é a prostituição ou as barbaridades sexuais, a primeira obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A quinta parte que tem como tema o que é a impureza sexual ou a imundícia sexual. A segunda obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sexta parte que tem como tema o que é a lascívia ou a luxúria. A terceira obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A sétima parte que tem como tema segundo grupo da divisão das obras da carne, os bens satânicos, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. E a semana retrasada vimos a oitava parte, que seria então assim a quinta obra da carne, e o primeiro do segundo grupo, que tem como tema o que é a idolatria ou paganismo. A quinta obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo, a quarta obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. Hoje então vamos conhecer a quinta obra da carne, que seria então o segundo grupo, das obras da carne, que são contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. O missionário irá de fazer orações na sequência. O Espírito do Senhor Jesus irá de ministrar pelo missionário, como sempre, em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, é um prazer estar em oração diante da tua eterna e santa presença. A tua palavra declara na Epístola Universal aos Hebreus, capítulo 10, versículo número 19, o escritor: tende, pois, irmãos, intrepidez e ousadia ao entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e pelo vivo caminho que ele nos consagrou através do seu véu. O Senhor, tomando a boca do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo número 12, versículo número 1, o Padre declara o seguinte: que, tendo, pois, recebido, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tudo o que eu desejo neste dia, Santo Deus, é apresentar a Ti o meu corpo como oferta e sacrifício vivo. Haja visto que o Senhor é Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam e guardam os Teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é aquele que possui a imortalidade, que habita na luz inacessível, aonde o homem jamais viu nem capaz de. O Senhor tomou a boca do profeta Isaías no seu livro, no capítulo número 66, versículo número 1 e 2, quando ele declara Deus que assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa me edificarei vós, ou qual será o lugar do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor. Mas para quem olharei, senão para o contrito, para o abatido de espírito, para aquele que treme diante da minha palavra? O Senhor tomou a boca do profeta Abacuque no seu livro, no capítulo 2, versículo de número 20, quando ele declara o seguinte: o Senhor está, porém, no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Santo Deus, tudo que eu desejo para este dia de hoje é que o meu corpo ele venha a ser oferecido ao Senhor como oferta, sacrifício vivo e agradável, a fim com que ele possa se tornar um culto racional, pelo qual
o Senhor possa ministrar por intermédio dele. Toma a direção dessa nona parte. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você quer, diga para o missionário, glória a Deus. Amém. E graças a Deus. Para esta nona parte da sétima mensagem que nós estamos sobre as obras da carne, hoje bem Satã, que seria então assim a segunda obra da carne, o segundo grupo e o último, está em 6 textos do Cânon Sagrado. Os dois primeiros estão no terceiro livro do Pentateuco, que é o livro de Levítico. Levítico, capítulo número 19, versículo de número 31. Deus declara o seguinte aqui: não vos voltareis para os necromantes, nem para quem consulte os espíritos para o procurar, porque vocês serão contaminados por elas. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O segundo texto está no capítulo 20 de Levítico, versículo número 6. Deus declara o seguinte aqui: voltarei o meu rosto contra quem procura os feiticeiros, os necromantes, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. No terceiro e o quarto texto, que é para essa nona parte, está no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 15, versículo de número 23. Diz o texto sagrado: o profeta Samuel repreendendo o rei Saul, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o quarto texto está no mesmo livro do profeta Samuel, capítulo número 28. Deixa eu ver aqui o Cânon Sagrado. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 28, versículo de número 7. O rei Saul falando para os seus criados. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feitiçaria, para que por meio dele eu possa consultar. E disseram os seus criados: eis que em Endor há uma feiticeira. O penúltimo texto, que é o quinto, está no livro do profeta Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo número 5. Livro do profeta Miqueias, capítulo número 5, versículo número 12. Diz o texto sagrado, Deus falando: acabarei com a feitiçaria e as adivinhações no meio de vocês. E o sexto texto, que é para esta nona parte, está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 20. Diz o texto sagrado que idolatria, feitiçaria, glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para esta nona parte da sétima mensagem que nós estamos sobre as obras da carne, os bens satânicos, a nona parte tem como tema o que é a feitiçaria ou a bruxaria. A quinta obra da carne, citada pelo apóstolo Paulo na carta aos Gálatas. A semana retrasada vimos a oitava parte, que seria então assim a primeira obra da carne do segundo grupo, que tem como tema contato com o mundo das trevas ou pecados religiosos. Hoje vamos da parte do Espírito de Deus conhecer então assim a segunda obra da carne, né, que seria então o segundo grupo, que é o último, que é a feitiçaria ou a bruxaria. O que é a feitiçaria? Eu fui pesquisar. A palavra feitiçaria, ela vem do original do grego, que quer dizer farmateuca ou farmácia, que é o uso de venenos ou drogas, que é para entrar em contato com o mundo das trevas, ou a prática de rituais, de magias, através de adivinhos, através de encantamentos. É a entrada comum das trevas. Em outras palavras, a feitiçaria é a comunicação dos vivos com os espíritos malignos. No livro de Levítico, capítulo número 19, versículo de número 31, Deus dando uma lei sobre as penalidades sobre os filhos de Israel, que ele não queria que eles fizessem aqui, porque a feitiçaria é uma prática que
os povos antigos, que não eram o povo de Deus, praticavam, as nações cananeias, egípcias, eles praticavam muita feitiçaria, e Deus sabia disso. Deus sabia que as próximas gerações futuras iriam ter isso como modelo, como estilo de vida. No livro de Levítico, capítulo número 19, versículo número 30, Deus ele fala a Deus que não busquem os médios, nem os necromantes, nem os feiticeiros, pois vocês serão contaminados com ele. Não vos volteis para entrar em contato com ele. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Já no capítulo 20 de Levítico, no versículo número 6, Deus ele declara algo parecido que voltarei o meu rosto contra os feitos, contra os médios e contra os feiticeiros, contra aqueles que entram em contato com ele, prostituindo-se com eles, eu eliminarei do meio de vocês. E o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo número 5, versículo número 20, falando sobre as obras da carne e os bens satânicos, ele fala a Deus que idolatria e feitiçaria. A feitiçaria é uma obra da carne que tem sido praticada pelas civilizações antigas e que ela tem crescido muito no mundo e tem sido usada como estilo de vida para os poderosos, para as pessoas da classe alta, da classe média, da classe baixa. Haja visto que o coração do ser humano, como é um coração completamente obstinado, é um coração que não quer se voltar para Deus. Então, os espíritos malignos, uma vez que nós vimos na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta parte dessa série de mensagens sobre as obras da carne, os bens satânicos, que a área dos espíritos malignos que é para entrar em contato com os seres humanos, ou que é para dominar a raça humana, é na mente. O ser humano, se ele querer, se ele perceber, ele se encontra em campo de batalha espiritual. Como assim? Uma vez que as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem oferecer a Deus as suas vidas, nem tampouco o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, como oferta e sacrifício vivo a Deus. Os espíritos malignos, eles se aproveitam disso, que é para dominar a vida das pessoas, dos homens, das mulheres, das crianças, levando a eles a praticarem as obras da carne. Haja visto que uma vez que o pecado ele entrou no mundo através da desobediência do primeiro casal, a vida das pessoas, a vida do ser humano, ela ficou muito complicada, ficou muito difícil. Deus ele havia dado uma lei para Adão quando ele havia desobedecido a Deus. Deus falou que por tua causa toda a terra será maldita. Você vai ter que trabalhar muito que para ter o seu sustento. Então, as pessoas, como elas não querem se esforçar, não querem, porque existem leis, meu amigo, minha amiga, que é para conquistar nesta vida, que é trabalho, inteligência, aproveitando as oportunidades que a vida oferece. As pessoas, como querem resultado imediato, as pessoas, como elas não querem se esforçar para conseguir as coisas, não querem pagar o preço que é para conseguir as coisas. Uma delas é o trabalho, a inteligência, estudar, aproveitar as oportunidades que a vida oferece. Elas vão se voltar que é para a feitiçaria, que é uma obra da carne que tem crescido muito no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas elas têm se utilizado muito das obras da feitiçaria, que é para poder se beneficiar. Elas não querem saber se tem que prejudicar alguém, uma vez que o ser humano ele é obcecado pelo poder, pelo dinheiro, pelo sexo. E uma vez que o ser humano ele é fã dos prazeres, ele é fã da satisfação carnal, então ele vai se voltar para a feitiçaria. Para além da idolatria, tem a feitiçaria, que é a prática de rituais, de contato com os espíritos malignos através da magia, através dos encantamentos, através dos adivinhos, que é para poder se beneficiar. Você vê que hoje a feitiçaria tem sido muito usada no mundo inteiro. Ontem eu estava conversando com um amigo sobre isso, que antes da feitiçaria se espalhar no mundo inteiro, se existe um povo que pratica muita feitiçaria, é o povo judeu, porque as pessoas quando ouvem a palavra judeu, elas pensam que os judeus eles são cristãos, que os judeus eles amaram Cristo absolutamente errado. Se você não sabe que
foram os judeus que mataram Jesus. Jesus ele foi assassinado, ele foi eliminado pelos judeus. Então, os judeus eles não são cristãos, os judeus eles não acreditam em Cristo e eles não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Você vê que os principais sacerdotes, os mestres da lei, eles todos eram judeus e eles eliminaram Jesus. Mas só que hoje essa prática ela se espalhou no mundo inteiro. Por quê? Porque as pessoas elas têm usado a feitiçaria como um símbolo de querer conseguir resultado imediato. E sabe o que acontece quando as pessoas elas vão se voltar para os espíritos malignos? Os espíritos malignos, meu amigo, minha amiga, diferente de Deus, eles não vão fazer nada de mão beijada. Eu estava até, quando eu preparei essa nona parte, que seria então assim, a segunda obra da carne, que é a feitiçaria, né, do segundo grupo. Eu estava pesquisando sobre os países que mais a feitiçaria tem crescido. Bom, é uma prática que vem das civilizações antigas. Você vê que as nações antigas, como os cananeus, a Suméria, os judeus, os cananitas, eles praticavam muita feitiçaria. Você vê que no livro de Levítico, capítulo 1, fala sobre as oferendas que se fazia ao deus Moloque, que era o sacrifício de crianças. Eu fui pesquisar sobre os países hoje que praticam muita feitiçaria no mundo inteiro, e a primeira coisa que apareceu foi o top 10 dos países da África que a feitiçaria tem crescido muito. Eu não tenho em memória todos, mas vou falar, por exemplo, que eu me lembrei que o país que hoje está no ranking, está no top 1 dos países da África que mais a feitiçaria tem crescido, número 1 é a Nigéria. A Nigéria é o país da África que a feitiçaria cresceu muito. Eu até estava pesquisando sobre a Nigéria, que lá as pessoas elas usam muita feitiçaria, que é para destruir vilas, destruir cidades, destruir famílias, destruir a vida de muitas pessoas. E a classe que mais tem entrado em contato com os feiticeiros na Nigéria tem sido jovens. Eu, quando fui pesquisar, o que me chamou a atenção é com o objetivo de querer destruir, por exemplo, hoje, por exemplo, na Nigéria, os jovens têm entrado em contato com os feiticeiros, com os adivinhos, com os magos, com médios, que é para enriquecer, né? Querem ter sucesso, ser famoso, ser cantor de destaque, construir casa, destruir casamento de outras pessoas, que é para conseguir um parceiro alheio. E o quinto país que me chamou a atenção, que eu não sabia, eu fiquei admirado, que está no top 10 dos países que a feitiçaria tem crescido muito, tem sido a República Democrática do Congo. Você vê que a feitiçaria tem crescido muito no mundo antigo. Isso é uma coisa já desde os anos da Bíblia Sagrada. Você vê, por exemplo, que no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo de número 23, fala sobre o rei Saul. Você vê que o rei Saul era o primeiro rei de Israel. Havia um momento na história do rei Saul que ele tinha muita dificuldade de se voltar para Deus, e ele decidiu, Deus havia dado uma incumbência para o rei Saul, que era eliminar Agag, que era o rei dos Amalequitas. E Deus ele falou que é para Deus, que é para o profeta Samuel falar que é para o rei Saul ir naquela cidade dos Amalequitas, eliminar todos, inclusive o rei Agag, não deixar ninguém vivo. Só que o rei Saul, ele foi lá, o que é que ele fez? Ele eliminou tudo que era desprezível, que não sobrava nada, que não tinha valor. E ele poupou o rei Agag, ele poupou os melhores do gado, dos bois, eliminou as mulheres, eliminou as crianças, eliminou os bois, eliminou as mulheres, as crianças e os homens, mas ele poupou os animais, os bois, e ele também poupou o rei Agag. E ele usou como artifício que os animais seriam aqui para oferecer sacrifícios a Deus. E no versículo 23, o profeta Samuel, ele quando veio o que para
falar com o rei Saul se ele havia executado. Você vê como é que Deus ele funciona. Antes de Deus ele falar para o profeta Samuel que ele estava triste com o rei Saul por ele não obedecer o que Deus ele queria. O rei Saul ele pensou que o profeta Samuel ele não sabia do ato de rebeldia que ele havia cometido contra Deus, da desobediência dele. E ele, quando chegou e saiu ao encontro do profeta Samuel, ele falou lá: eu estou aqui, fiz o que o Senhor me mandou fazer. E como Deus ele já havia falado da desobediência do rei Saul, o profeta Samuel falou: que barulho é esse que eu ouço nos meus ouvidos, de barulho de animais? Ele falou: o povo ele poupou os melhores dos bois, dos gados, que é para oferecer sacrifício ao Senhor. E o rei Agag, o rei dos Amalequitas. E o profeta Samuel, no capítulo 15, versículo de número 23, ele dá uma resposta interessante para o rei Saul, que é uma referência do que a população no dia de hoje e o que é que faz com que as pessoas não querem se converter. Ele fala de que porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E a rebelião ele é um princípio satânico, é um meio satânico que os espíritos malignos eles ensinaram para a população mundial, que tem sido como artifício, que é para as pessoas não se voltarem para Deus, que é para as pessoas não se converterem ao Evangelho de Cristo, que é para as pessoas resistirem à pregação do Evangelho. As pessoas não querem se converter, primeiro porque elas são rebeldes, elas não querem, o impulso delas é para o mal. Você vê que o primeiro rebelde da história foi Lúcifer, foi Satanás, que queria usurpar a glória de Deus em pensamentos. E Deus ele havia diretamente penalizado ele. E hoje, essa é uma herança, esse é um bem satânico que os espíritos malignos têm ensinado. Sabe, você vê que o profeta Samuel falou que porventura teria o Senhor mais prazer em sacrifício de que se obedeça a sua palavra. Ele fala isso no versículo 22. Versículo 23, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria. E você vê que as pessoas elas herdaram esse bem satânico. Por quê? Pelas pessoas não quererem se voltar para Deus, pelas pessoas não quererem dar ouvido à pregação do Evangelho, pelas pessoas não quererem entregar a sua vida para Cristo Jesus. Elas herdaram a feitiçaria como estilo de vida. E a feitiçaria ela tem se tornado algo normal. Por quê? Porque quando as pessoas você vê que hoje é difícil as pessoas elas se alegrarem com o sucesso dos outros, as pessoas elas se alegrarem com o bem dos outros. Você vê que se você falar, por exemplo, você vê que, por exemplo, quando as pessoas ouvem, por exemplo, o fulano casou, a fulana casou, o fulano conseguiu uma casa, o fulano abriu a sua empresa, o fulano conseguiu construir o seu próprio negócio, o fulano conseguiu ter sucesso nessa área. As pessoas não vão ficar felizes. Sabe por quê? Porque o coração das pessoas é rebelde. Você vê que o sucesso de muitos expõe o fracasso dos outros. Em vez das pessoas, elas humildemente perguntaram a fulano: como é que você fizeste que é para conseguir? Elas preferem optar pela feitiçaria como solução que é para resolver. E sabe como é que as pessoas elas se tornam feiticeiras? Quando elas sentem ciúme, quando elas sentem invejas, quando elas começam a odiar o sucesso dos outros. Se você fica triste com a alegria de alguém ou com a vitória de alguém, se você fica feliz de ver que o fulano conseguiu, o fulano está a pregar, o fulano está a fazer o que Deus lhe mandou, o fulano conseguiu vitória na vida, se o coração te dói em ver as pessoas se realizarem, em ver as pessoas se estabilizarem na vida, então você é um feiticeiro. Você é um feiticeiro por quê? Porque a feitiçaria é exatamente isso. A feitiçaria é fruto de um coração rebelde, um coração que tem dificuldade de se alegrar com o sucesso dos outros. Se você é uma pessoa que, quando você ouve a pregação do Evangelho de Cristo, através do missionário ou através de outros pregadores que Deus usa,
você sente uma ira no coração, você quer desativar, você quer bloquear, você é um feiticeiro. Você é um feiticeiro. Você vê que Samuel, ele falou para o rei Saul, a feitiçaria é como um pecado de rebelião. E a rebelião ela se origina exatamente na feitiçaria, porque você vê, esse é um princípio satânico que Saul tinha no seu coração. E você vê como é que é assim, porque é assim, meu amigo, minha amiga, a feitiçaria ela nasce no coração e depois ela se materializa. E sabe como é que Saul, ele concretizou a feitiçaria? Por ele viver em desobediência, porque a feitiçaria é fruto do coração indisciplinado, do coração que não quer saber de Deus, do coração que não quer se voltar para Deus, do coração que não quer se converter. Ele vai praticar a feitiçaria. Você vê que no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 28, fala exatamente quando o profeta Samuel, quando o rei Saul, desculpa, ele concretizou a feitiçaria na vida dele como um estilo de vida. No versículo de número 1 fala que Deus, o profeta Samuel, o rei Saul, por desobedecer a Deus ele já não estava mais a falar por eles, nem por sonhos, nem por visões, nem por uris, que era um dos meus que Deus ele usava aqui para falar os profetas, porque na antiga aliança e na nova, Deus ele falava na maioria de vezes com os profetas por meio de sonhos e visões. Como Deus estava mais a falar, para o que ele fez? No versículo 7, ele tinha carência, ele tinha necessidade de ouvir vozes. Ele falou para os seus criados, versículo 7, 1 Samuel capítulo 28, buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria para que eu possa consultar. Os seus servos ele disseram, o Senhor sabe o que o Senhor havia feito, o Senhor havia eliminado as feitiçarias do povo do meu povo de Israel. Por isso, é isso que Deus havia dito. Até quando ele estava bem espiritualmente, ele obedecia aos mandamentos do Senhor. Mas eles disseram lá, eis que Endor, há uma mulher que tem um espírito de feitiçaria. Eu fui pesquisar no comentário bíblico histórico-cultural da Bíblia. Endor era uma cidade que ficava fora, ficava a 2, 3, 4 quilômetros fora da cidade de Israel. Você vê que Saul ele havia eliminado os feiticeiros, os magos, os médios, os adivinhos do meu povo de Israel. Mas quando ele estava fraco espiritualmente, ele optou em buscar a feitiçaria. É sempre assim. Quando a pessoa não quer saber de Deus, a pessoa vai se voltar para o pecado, a pessoa vai se voltar para as obras da carne, para os do primeiro grupo, como esse do segundo grupo. E ele foi consultar a feitiçaria. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher, ela disse, você está colocando em risco a minha vida. Você sabe o que o rei Saul havia feito sobre os feiticeiros, sobre os médicos, sobre os adivinhos, sobre os magos? Mas ele disse, não tenha medo. O que você quer que eu faça subir? O profeta Samuel. Há um debate se foi Samuel ou não foi Samuel que fez subir, que apareceu aí. Mas só que o texto bíblico fala com S maiúsculo que Samuel apareceu aí. Você vê que era uma maneira que Deus até fez, que é para envergonhar aquela mulher, eliminar o mal do povo de Israel. E você vê que a sentença foi tão forte, Deus falou, não adianta. O profeta Samuel disse, o que é que me inquieta? Você sabe o que é que Deus havia dito? Se Deus não te ouve, nem tampouco eu vou te ouvir, amanhã você irá te morrer. Então você vê que a feitiçaria é um pecado que Deus ele abomina. E tem sido uma prática que os espíritos malignos eles ensinaram para os homens e as mulheres a praticarem. No livro do profeta Miqueias, capítulo número 5, versículo número 12, Deus vai falar também da boca do profeta Miqueias que eu acabarei com os adivinhos, com os médios, com os feiticeiros do meio de você. Deus ele odeia, Deus ele abomina a feitiçaria. E todos aqueles que praticam essa obra da carne, essa segunda, porque a feitiçaria ela é consequência da idolatria. E você vê que isso é fruto de um coração que não quer se voltar para Deus. Tem muitas pessoas que estão a me ouvir, elas não são cristãs, elas não querem se converter a Deus. Ok. No livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo número 8, fala que enquanto porém os covardes, aos feiticeiros, o lugar que eles cabem é no lago que arde com fogo e enxofre. Os feiticeiros, o lugar que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. Se você, meu amigo, minha amiga, não quer se voltar para Cristo, quer permanecer como incrédulo,
A idolatria, assim como a feitiçaria, irá de bater a porta do teu coração, bateu a porta do coração do rei Saul, e como tem batido a porta do coração de muitas pessoas, e sem você perceber, você irá de atender eles e praticar essa obra da carne. Espero que esse nono grupo, essa nona parte e a segunda obra da carne, que é o quinto do segundo grupo, nos ajuda a refletir. Apesar elas estão a se tornar feiticeiras, porque elas têm um coração rebelde que não quer se voltar para Deus. Vou fazer orações pelo Espírito do Senhor, convencer a você do pecado, do juízo, da justiça, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar. Obrigado pela tua palavra, que é mais doce do que o meu. Que o Senhor possa convencer essa pessoa do pecado, do juízo, da justiça, libertar ela da feitiçaria, do coração rebelde, assim com que ela possa conhecer o Senhor e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Então, louvar e agradecer do coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você acredita como missionário, glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus, Ele te ama. Deus quer que você se liberte da idolatria, assim como da feitiçaria. Deus está com vocês na décima parte, que seria então assim o centro da mensagem, né? Que é o terceiro grupo, que tem 8 obras da carne. Estamos a falar 8 mais 5. 8 mais 5 faz 14. Mas o terceiro grupo é o centro dessa mensagem, e que tem sido as obras da carne que as pessoas têm praticado. Mas eu vou fazer uma oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por me usar. Toma a vida dessa pessoa nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você quer dizer como missionário, glória a Deus. Amém. Um bom mês de maio. Desejo estar com vocês na décima parte dessa série de mensagem. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.